Estamos aí em clima de encerramento de ano. E se tem uma coisa que marcou 2019, foi o cenário político nacional. Nunca se viu tanto tumulto junto. E Ponta Grossa está representada por um deputado que já chegando no segundo mandato, né, Aliel? Que prazer te receber, seja bem-vindo. Tudo bem, Ana? Uma alegria estar aqui no seu programa novamente, obrigado pelo convite. É importante esse espaço para a gente poder dialogar, conversar aqui agora em casa, né? Geralmente eu sou questionado lá em Brasília, mas estando em casa aqui para poder comentar aí sobre essas questões políticas aí que, felizmente, estão chamando a atenção da população. Que ano, hein? É um ano pesado, um ano diferente, né? Eu acho que nos últimos anos a gente vem aí de uma mudança no clima político, de uma polarização muito pesada, muito forte, né? Novos meios, as redes sociais dominaram aí as redes de debate, e isso tem um lado positivo e negativo, mas foi um ano bem pesado, bem forte. E você já chegou fazendo lá, no começo do ano, já o primeiro decreto legislativo para acabar com os atos secretos, quer dizer, a primeira derrota do presidente da República, ele pode acreditar para você, pôr na tua conta. Se nós olharmos do ponto de vista técnico, foi a primeira derrota do governo, mas eu diria que foi também uma vitória do governo, porque o nosso papel não é ser contra, mas é chamar atenção para o que é negativo e tentar corrigir os equívocos, né? A posição de quem não compõe a base aliada é essa, com responsabilidade, com serenidade, sempre apoiando aquilo que é bom, mas tendo a liberdade de mostrar aquilo que está errado. E um dos primeiros decretos presidenciais editados pelo novo governo foi um decreto que estendia cargos comissionados e ampliava o período de possibilidade da edição de atos secretos no governo. Documentos públicos poderiam ficar em sigilos por 25 anos, prorrogáveis por mais 25 anos. Imagina, numa sociedade, no momento atual, você ter ato público que fica em sigilo por 50 anos, que você não saiba o que é, foi assinado, quem autorizou, para quê, quem está sendo beneficiado com aquilo. Então, nós não tivemos dúvida disso, eu protocolei um projeto de decreto legislativo para assustar esse ato presidencial, e foi a primeira vitória, eu digo assim, que nós tivemos esse ano. Depois o governo reconheceu o erro, o projeto foi aprovado, o governo retirou o decreto quando nós tínhamos o acordo de votação no Senado Federal, e felizmente essa ampliação aí para cargos comissionados e também o número de processos que poderiam ter dados mantidos em sigilos não passou. Eu fiquei bastante contente. É uma vitória da democracia, porque você até entende a necessidade da segurança nacional de algumas coisas, né, não se tornarem públicas de momento e tal. Mas isso não pode servir para esconder uma coisa que constitucionalmente é obrigação do governo, que é a publicidade, né? Com certeza. Hoje nós estamos vendo um grande conflito na política, é um momento de crise, mas se hoje nós podemos reclamar de muitas coisas, é porque a gente tem acesso às informações que antes não tinha. Nós não podemos retroceder nisso. E a crítica que nós fazemos ao ato do governo é porque ele dava esses poderes a cargos políticos comissionados, ou seja, pessoas subordinadas a entes com mandatos que têm dificuldade em dizer não, que não pode dizer não porque ela é subordinada, ela não é um servidor público e não é ligado à área de segurança, por exemplo. Então, tudo tem o seu ponto, tudo tem o seu limite, e tanto é que o governo reconheceu e depois recuou disso, depois da aprovação do nosso projeto, que foi o primeiro projeto aprovado esse ano lá na Câmara dos Deputados. Quer dizer, já chegou fazendo barulho. É um pouco do meu perfil, né? Exatamente. Sempre atento àquilo que é importante. Quer dizer, você manteve essa coerência de comportamento desde o tempo de liderança estudantil, né? Eu nunca sonhei em ser deputado, assim, achava que isso não era possível pelas minhas origens, né? Meu sonho era ser vereador, eu perdi a primeira eleição de vereador, inclusive. Depois eu tive a grata satisfação e o carinho de ser vereador na cidade, de presidir a Câmara Municipal e mostrar um pouquinho de como eu penso as coisas. Lógico que Brasília é uma coisa muito maior, tem um clima hoje muito hostil. Nós temos dificuldade de lidar com as informações, porque existem muitas mentiras e fake news. E quando você propaga uma falsa notícia, geralmente negativa, essa falsa notícia ela tem um potencial de
ser espalhada, ela tem um potencial de atingimento do número de pessoas muito grande. E as pessoas pegam a informação mastigada e elas engolem como se fosse verdade. E isso cria um problema, porque distancia as pessoas da política. Elas não querem nem conversa. E isso dificulta muito para quem tenta fazer um trabalho sério, fora dessa polarização, com responsabilidade e com seriedade. Então, eu acho que é prudente as pessoas tomarem um pouco mais de cuidado, ouvirem outras fontes, terem serenidade. Eu acho que a palavra correta é serenidade. Você ser sereno para você poder tomar uma decisão, para você emitir uma opinião, tendo todas as informações necessárias e para não cometer erros, né? É o bom senso e principalmente, né, Ali, é uma coisa que, né, em casa a gente tem um ambiente. Eu trabalho na Câmara Municipal, meu marido a vida inteira, eu jornalista, mais 2 filhas jornalistas, um filho que está formando em administração, quer dizer, a gente conversa sobre política, é uma casa onde se debate muito política, né? E a gente sempre comenta que, independente dessa obrigação que a população tem de cobrar o seu representante, mas, por outro lado, ela precisa sempre lembrar que o representante que está lá, ele não foi nomeado, ele foi eleito. Então, se você não gosta do comportamento de determinado político, não o eleja novamente, né? É muito importante as pessoas participarem em uma discussão que eu sempre faço. As pessoas dizem, você tem que fazer a vontade da maioria. Primeiro, que a democracia tem que atender a todos. Segundo, que nem sempre as pessoas têm as informações que nós temos, estando lá dentro. Então, quando você elege alguém, você elege essa pessoa para se dedicar àquilo. Eu passo longe da minha família 4 dias da semana, sem ver meu filho, porque eu me dedico a isso. Eu tenho isso como uma premissa de transformação social. A política é o caminho mais curto para coibir as desigualdades e para trazer justiça, em todos os aspectos da palavra justiça. E nós precisamos confiar. E é por isso que o processo democrático é feito de 4 em 4 anos. É por isso que existe o processo democrático, para eleger os representantes. Você nunca vai agradar todo mundo. E as pessoas têm o direito de ter as suas ponderações, as suas reclamações, as suas opiniões. Porém, quem tem o direito de ter sua opinião, sua reclamação, tem o dever de respeitar o próximo, de respeitar o outro, para que você possa buscar uma convergência, quando possível. Agora, como diz o velho ditado, toda unanimidade é burra. Claro. Nós não podemos aceitar que Exatamente. E bom senso e canja de galinha não faz mal para ninguém, né? Aí você pega... Como é que vocês sentiram? Porque pra gente chega a ser tragicômico. Esses bate-bocas aí via redes sociais de parlamentares ligados à base do governo se xingando, sabe? Se dirigindo um ao outro com palavras de baixo calão, tira ali. Como é que vocês sentem isso de dentro da Câmara? O Bolsonaro, ele tem uma liderança pessoal. Então ele construiu uma narrativa, um momento de dificuldade do país, e representou aí uma parcela da população indignada com os erros do governo do PT, e uma outra parcela da população mais conservadora mesmo, nos costumes, na economia e tudo mais. Mas foi uma junção que o elegeu. Mas o Bolsonaro nunca teve um partido político e nunca liderou um projeto político. Portanto, a liderança era concentrada nessa onda ligado a ele, mas não a um projeto político que é maior do que um ser, do que um indivíduo. Isso se demonstrou totalmente fragilizado no momento que, na primeira disputa por dinheiro e por tempo de televisão, houve um racha. E o partido que fez a segunda maior bancada na Câmara dos Deputados rachou ao meio por dinheiro e por tempo de televisão. Isso é a disputa de espaço de poder, o famoso toma lá da cá. E não tem um projeto político para o país consolidado que você tenha segurança. Eu não posso, por exemplo, acreditar em algo, liderar um projeto que eu seja o dono disso sozinho, porque ele se acaba por si só. O dia que eu deixar de existir, morreu a ideia. Então você não pode concentrar as tuas esperanças, o que você acredita, achando que existe um salvador da pátria, achando que um indivíduo vai resolver o problema. E o Brasil com dificuldade de lideranças, o Brasil faltando líderes, faltando projetos, os partidos envolvidos em grandes escândalos, acabou tendo uma grande crise política, né?
as pessoas não confiando nas instituições, essa guerra da internet, as fake news, os ataques orquestrados, pagos, direcionados, atrapalharam bastante também, e nós acabamos potencializando essa polarização, essa divisão que há tanto tempo já prejudicou o país e que agora vem prejudicando ainda mais. É triste isso, eu digo isso, Ana, porque eu não faço parte de nenhum desses extremos. E nós tentamos, num caminho de consenso, com responsabilidade, tendo as nossas opiniões, isso não significa não ter posição, não ter lado, mas tentando criar um diálogo, uma possibilidade que não prejudique o país e aqueles que querem resolver os problemas do país. E aí você fica, né, numa situação que eu acho que o clima deve estar, como você diz, meio pesado, atrapalhando, mas mesmo assim você ainda conseguiu nessa trajetória aí na Comissão de Educação de chamar as falas, o então ministro, você conseguiu mais uma vez puxar a orelha do governo. O Bolsonaro não deve nutrir muita simpatia pela tua atuação, né? Eu conheço bem o presidente porque no primeiro mandato nós dividimos o gabinete por parede. Era seu vizinho. De parede, e a divisória era por uma parede de madeira. Assim. Então, eu tenho um bom diálogo com ele, respeito, ele foi eleito. Eu não faço aquela política do quanto pior, melhor. E aquilo que é positivo, eu defendo o governo. Vou te dar um exemplo. Eu votei para o COAF ficar com o Sérgio Moro. Porque o governo tem o direito de planejar o seu próprio governo e fazer as ações já que ele foi eleito. Claro. Então essa discussão do quanto pior, melhor não me cabe. Agora, tem assuntos que você não tem como fugir. Vou dar um exemplo. Foi meu requerimento que convocou o ministro-chefe da Casa Civil para explicar o decreto de armas. O decreto de armas, primeiro, não pode se fazer por decreto uma alteração da lei. Se quer alterar a lei, manda um projeto de lei, nós vamos, tanto que debatemos. Eu votei favorável, por exemplo, a todos os agricultores poderem importar arma dentro da sua propriedade. Sim. Dentro do limite das suas propriedades. Era um avanço e um pedido do agronegócio. Eu acho justo e importante. Para proteger essas famílias, já que eles moram mais longe, que têm dificuldade do acesso, do atendimento, da segurança pública. Agora, eu não posso concordar, por exemplo, num decreto liberando 5.000 munições por ano, sem marcação, que vai ser uma grande possibilidade de atender a milícia, de atender as facções criminosas. Eu não tenho porquê de concordar com um decreto que estava liberando a compra de fuzil por pessoa física. O que é isso? Numa situação como essa. Por exemplo, foi meu projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, meu requerimento, que convocou o ministro da Casa Civil, o Nix Lorenzoni, para explicar os decretos. E nós derrubamos novamente esse decreto. Depois, nós avançamos na legislação dentro dos limites plausíveis, responsáveis, dialogado com os setores da sociedade, mas nada que venha goela abaixo. Na educação não foi diferente. Um ano difícil, um ano de privilégios em algumas áreas e que nós não poderíamos aceitar o que estava sendo feito. O ex-ministro da Educação absurdamente deu uma declaração falando que brasileiro saía para fora fazer baderna, bagunça, roubava as coisas dos hotéis, generalizado, ataque às nossas instituições. Nós precisamos de apoio, não de ataque por parte de quem deveria defender, né? Fogo amigo então, ninguém precisa, né? É muita confusão que aconteceu esse ano. E como não podia deixar de ser, você recém assumiu mais uma confusão. Podemos conversar sobre isso no próximo bloco? É uma alegria, com certeza. Então, você não saia daí, eu já volto. Um instante só.